pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Paf, eu sou um contador de histórias e eu estou aqui participando desse projeto, Santa Bárbara História e Folclore, para mostrar para vocês que a cidade de Santa Bárbara tem muita história legal, sabe? Pode ser história verdadeira acontecida ou pode ser história que o povo conta, história do folclore. E agora eu vou contar para vocês como era a cidade antigamente, as ruas. Todo mundo hoje em dia acha que sempre foi asfalto para todo lado, né? Não, não era. As ruas tinham poucas, sabe? No centro da cidade, saindo da igreja, tinha uma rua bem estreitinha que antigamente era uma estrada. Ela ficou conhecida como Rua Estreita. Ela tem o nome dela, lógico, o nome certinho, mas o povo apelidou. E as outras ruas que ficavam do lado da igreja e ia aumentando a cidade, não tinha asfalto. As mais do centro tinha paralelepípedo. Sabe o que é isso? Não é nome de remédio não. Paralelepípedo é aquelas pedras assim, retangulares, parecendo um tijolo grandão. Mas não é tijolo, é paralelepípedo. Eles colocavam um monte na rua. E em cima daqueles paralelepípedos, todo mundo podia passar. Sem ficar com terra, sem ficar com barro. Dava um trabalhão. Tinha que tirar lá da pedreira, cortar direitinho e colocar. E em cima desse paralelepípedo, podia passar gente a pé, podia passar gente a cavalo, podia passar gente com carroça, gente com charrete, gente até com carro de boi. Naquela época não tinha carro, igual a gente conhece hoje em dia, sabe? Para passar em cima daquelas ruas de paralelepípedo. E tinha poucas ruas. Até o povo brinca falando que parecia um jogo da velha, com a igreja no meio, sabe? Assim e assim. Duas de um lado, duas do outro. As outras ruas, as poucas que tinham, era de terra mesmo. Terra é legal pra gente brincar, mas imagina quando faz muito calor e não chove, fica só aquele poeirão. E se chove, fica sem poeira, mas fica cheio de barro grudando. Tem muita gente que mora em bairro afastado que não chegou asfalto ainda. A gente dá risada, mas é triste. E falando em coisa triste, eu lembrei não de uma coisa de chorar, eu lembrei de uma coisa de assustar. Porque o povo mais velho da cidade fala que antigamente, no tempo que as ruas eram de paralelepípedo, também não tinha iluminação igual hoje. Não tinha poste, era lampião que ficava, sabe? E dizem que teve aqui em Santa Bárbara o caos do lobisomem. Você vai falar, tem lobisomem em todo lugar. Não, não é assim. Aqui em Santa Bárbara todo mundo sabia quem era. Era um homem que chamava João Couro. Esse era o nome dele. Ele tinha a pele assim, não era escura, igual os pretos, não. E não era amarela, igual o pessoal que vem lá da Ásia. Ele tinha uma pele esquisita. Falavam que era de bugre, de índio, não sei. Diz que ele tinha bastante pelo corpo, umas mãos fortes e a unha dele até curvava. E aí o povo falava pra ele, quando ele ia no armazém, que não tinha mercado, não tinha bar, era o armazém da época. Lá se comprava coisa e também os homens se juntavam para conversar e para beber. Bebia pinga na época. Ele bebia pouco. E aí na hora de sair, ele falava assim, tchau meu povo. O povo falava, tchau João Couro, vai virar lobisomem. E ele brincava e piscava o olho para o pessoal e ia. Diz que um dia o armazém fechou bem tarde porque tinha um monte de coisa para guardar. O dono do armazém ficou lá para ajudar a guardar tudo. E só ficou uma pessoa para ajudar ele, o Zé. Aí, quando acabou de guardar todas as coisas, o dono do armazém morava lá mesmo, porque o armazém era à frente da casa, sabe? O Zé foi embora, falou tchau e foi andando na rua de paralelepípedo. Já era tão tarde que os lampiões tinham apagado. Ficava querosene dentro, quando acabava escurecia tudo.
E aquela noite, ele não tava com medo, porque ele olhou no céu e tava uma lua cheia bonita. Ele tava andando todo feliz, quando de repente apareceu uma névoa, parecendo uma fumaça. E quando ele olhou assim, do meio da neve apareceu o quê? Um lobisomem enorme, mais de 2,5 metros de altura. O Zé ficou tremendo, igual vara verde, pensando que o lobisomem ia acabar com ele. Ai. E aí, na hora que o lobisomem deu um pulo em cima dele, vocês não sabem o que apareceu do outro lado do meio da fumaça da neblina? Apareceu um outro lobisomem! Maior ainda, devia ter uns 4 metros. E os dois começaram a brigar, um em cima do outro, um mordia, outro arranhava, tudo. Quando a briga acabou, o Zé estava parado com os olhos arregalados. O primeiro lobisomem que tinha tentado pular em cima dele estava caído no chão, mortinho da Silva. Pessoal, ele morreu. Parecia um frango destroncado. Quando o Zé tentou sair do lugar, o outro lobisomem maiorzão olhou para ele. Ele pensou, ai, agora é que eu morro. Mas o lobisomem não pulou nele. O lobisomem grandão só piscou com o olho, coçou a orelha que estava machucada e sumiu no meio da poeira. O Zé ficou tão parado, com tanto medo, com o olho tão arregalado, que quando ele percebeu, começou a chover. Uma chuvona muito forte. Que esquisito, né? Uma hora nuvem de fumaça, de neblina. Outra hora lua cheia, outra hora chovendo. Quando ele percebeu, ele estava na casa dele, morrendo de medo. Falando para a mulher dele o que tinha acontecido. A mulher não acreditou não. No outro dia cedo, ele foi lá com a mulher e com um monte de gente. Quando chegou lá no lugar, não tinha lobisomem caído, não tinha pegada, porque era paralelepípedo, não fazia pegada. Não tinha sangue, não tinha nada. Ninguém acreditou no Zé. E quando ele foi no armazém e contou essa história, o João Coro falou para ele: "Oh, isso que é bom, hein? Amigo que é amigo de lobisomem." E deu uma piscada, igual o lobisomem grandão. E na hora que ele estava saindo, o Zé reparou que a orelha dele estava com curativo. Ai, que medo! Bom, se você acreditou, muito bom. Se não acreditou, não posso fazer nada. São histórias que o povo conta. São histórias do nosso folclore. Santa Bárbara, história e folclore. Tchau, pessoal! Então agora o extenso que a gente vai estar trabalhando é em cima da história do lobisomem que o PAF contou para vocês, né? Desse projeto nosso de Santa Bárbara, história e folclore. Então, para explicar direitinho como é que funciona o extenso, aqui estaria a base, né? Que você pode fazer uma impressão ou você mesmo pode desenhar. Aqui nesse caso, a gente vai usar mais a parte interna do extenso. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender melhor. Então, o que a gente faz? Faz o desenho, aí nós vamos colocar em cima o acetato. Nesse caso, eu estou usando o acetato que a gente compra em papelarias, mas vocês podem também estar usando o raio-x. O raio-x, se você quiser deixar ele mais clarinho, aí você coloca o pedaço que você for usar, você coloca um pouquinho de uma vasilha com água sanitária e passa uma buchinha em cima e ele solta toda aquela parte escura, ok? Nesse caso a gente vai usar o acetato. Então coloque em cima do desenho, pega uma caneta, né, de retroprojeção, uma caneta de escrever em CD, e aí você vem riscando todinho o trabalho, né, o desenho que você quer se risque ele certinho aqui no acetato. Depois que ele tá riscadinho no acetato, você vem com um estilete. Eu tô usando um estilete que ele é um pouco mais simples, né, que você vai conseguir achar facinho em qualquer papelaria. Mas para quem quer fazer de uma forma mais profissional, pode ser usado o estilete de precisão, que ele tem uma ponta mais direcionada. Ele é um pouquinho mais caro do que esse, mas é bem interessante. Então aí você vem com o estilete cortando todinha essa parte, né? Vai recortando, tira todo esse detalhezinho. Eu trouxe um pronto para vocês verem como é que fica, porque demora um pouquinho para recortar.
Então esse aqui seria ele já recortadinho, ok? Ó. Então fiz o desenho, recortei e aí a gente vai fazer a produção dele agora. Então nós podemos fazer em cima do papel sulfite, em cima do papel canson, em cima do verger, a gente pode fazer em cima do tecido. Nesse caso, a gente vai fazer num outro material, que é bem legal também, que é na madeira. Então nós vamos fazer, para mostrar que o stencil ele é bem amplo mesmo, a forma de trabalho dele, tá? Então nós vamos trabalhar em cima do stencil, da madeira. Então o que a gente precisa aqui primeiro? Nós vamos colocar essa primeira base, esse fundo ele já foi trabalhado com o azul, que pode ser feito com a técnica de encáustica, pode ser feito com a tinta aquarela, com o guache, com a tinta de tecido, com a tinta de madeira, com o PVA, né? Você pode aplicar vários tipos de tinta sobre a madeira. Aqui nesse caso, agora a gente vai trabalhar com o stencil com a tinta guache, tá ok? Aqui em cima. Então nós vamos usar essa base, porque ele já tá pintadinho de azul aqui, né? Então nós vamos usar essa base que é a parte de fora, né, do stencil, pra gente fazer como se fosse a lua, aonde o lobo ele vai estar, que a gente vai estar imprimindo o lobisomem aqui, ok? Então eu vou colocar o lobisomem, vou separar ele aqui, ó, do meu stencil. Posso estar separando ele aqui, encaixo ele no lugarzinho que eu quero aqui. E aí nós vamos trabalhar aqui com a lua, para depois a gente fazer. Vou pegar tinta branca, aqui no guache. Vou pegar um pincel, pode ser o pincel, pode ser uma esponjinha também. Vou pegar um pedacinho de esponjinha, que eu acho que aqui para a lua vai ficar interessante a gente trabalhar com a esponjinha. Segura bem firme, vem com o esponjadinho e vem trabalhando de fora para dentro. De fora para dentro. Vem definindo as formas, né? Segura bem firme. A técnica de stencil pode ser usada então sobre camisetas, como decoração nas paredes, né? Pode também, ela é muito utilizada como movimento de protesto, né? Então você pode estar utilizando a técnica de stencil por ela ser uma técnica rápida, uma técnica que você pode fazer várias reproduções, né? Com o mesmo material, de várias formas. Hoje a gente está fazendo essa gravação aqui no ponto de leitura da companhia Checkmate. A gente está bem acompanhado aqui com os livros, né? Que eu vou segurar mais para cá, ó. Deu uma saidinha, é só a gente voltar ele aqui. Então aqui a gente trabalhou com a lua. Eu vou tirar então eles agora aqui, ó. E agora eu vou colocar aqui o lobisomem pra gente trabalhar a proposta dele aqui agora, ok? Aqui eu vou trabalhar com a tinta preta. Vou pegar um pincel. Bem sequinho. Trabalhar com a tinta preta. Segura bem firme.
E a gente vem eu vou trabalhando com o preto aqui. Aqui eu vou dar uma reforçadinha só nos cantinhos, para ter certeza que ele vai ficar bem, aparecendo bastante, porque às vezes a gente passa uma vez só, ele não dá o reforço no contorno, né? Sempre com pouca tinta. E vai passando sempre de fora para dentro, de fora para dentro. Então, aqui agora a gente vai trabalhar para deixar um efeito um pouquinho mais escuro em volta. Vou trabalhar, além do azul, vou trabalhar um pouquinho do preto e o azul. Deixa eu dar uma reforcinha pro lado de cá. Pegar um pincel um pouquinho maior. Deixar uma noite mais intensa aqui fora, né? Nós vamos tirar agora o stencil. Antes de tirar, eu vou dar mais um toquezinho só de uns pontinhos de luz branca aqui no peito dele, porque como é na lua, né? Tem o brilho da lua, eu vou deixar esse detalhezinho aqui também, para marcar, né? Algum detalhe a mais de reforço aqui para dar mais luz. Sempre de pouquinho, porque aí pra gente conseguir colocar mais, dá, o duro é tirar, né? Então tem que estar com bastante cuidadinho para não exagerar. Aqui agora então a gente vai tirar o stencil. Aí, ó. Tcharam! Aqui já sai, ó, o lobisomem. Aqui já vou dar só uma pátina com o preto, pra gente deixar num efeito aqui
complemente, né, o trabalho. E aí o nosso stencil já vai estar pronto na madeira. A gente pode estar fazendo, mostrando que o stencil ele pode ser aplicado de várias formas, em vários suportes, né? E com vários tipos de tinta também, que isso que é interessante, né? Puxar um pouquinho aqui pra fora, como é um lobisomem, né? Deixar esse tom mais intenso para marcar essa história, né? Folclore da nossa cidade. Depois pode complementar e tá pronto. Espero que vocês tenham gostado.